Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, nossa aula de Tajweed, regra de leitura do Alcorão, será sobre os tipos de letras que se encontram e os tipos de ligação entre as letras. Então, vamos ver nos slides a seguir. Às vezes, quando duas letras se encontram na língua árabe, surge uma nova situação que não tinha antes de juntar as letras. Sabemos que o alfabeto árabe tem 29 letras. Entre estas letras, o alif, e o alif não aparece senão sem vogal, ou antes do alif deve vir uma letra com a vogal fatha. Portanto, tiramos o alif, porque dois alif não se encontram. Portanto, sobram 28 letras. Para estas 28 letras, há 4 possibilidades. A primeira possibilidade, as duas letras serem iguais. A primeira letra é o espelho da outra. Bé com bé, por exemplo, ou té com té. As duas letras, o segundo caso, as duas letras saírem do mesmo lugar na boca, quando se pronuncia, tendo diferença apenas em algumas características. Té e tó, e sé e só. Terceiro, o local de onde saem as letras. As pronúncias não são iguais, porém, um lugar aproximado, e as características das letras também são próximas. Quarto, as duas letras que se encontrarem ter um local onde sai a pronúncia diferente e longe uma da outra. Estas são as 4 condições para quando duas letras se encontram. Na primeira e segunda possibilidade, letras iguais ou letras com pronúncias iguais, com local de pronúncias iguais, quando se encontram, nós juntamos as duas letras. Quando a primeira for sem vogal e a segunda com vogal. Exemplo, agora vamos dar exemplo de duas letras iguais, com a letra B e com a letra T. Então, vamos ao primeiro exemplo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Então notem que eu juntei. Falei فما ربحت تجارتهم. Eu não falei فما ربحت تجارتهم. Então o certo é você juntar e virar uma letra só. فما ربحت تجارتهم. Outro exemplo é a aia وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Note que eu juntei o primeiro bé, وَلْيَكْتُبْ, e depois o بَيْنَكُمْ. Eu não falei وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ, está errado dessa forma. Eu tenho que juntar o primeiro bé do وَلْيَكْتُبْ, sem vogal, com o بَيْنَكُمْ, que é o bé com vogal, com a fatha. Então fica وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Mais uma vez. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Então, no caso anterior que falamos, aplicamos o idgham, que é você juntar uma letra sem vogal e uma letra com vogal, de forma que torne na pronúncia uma letra só com shadda. Ou, quando se encontram letras com diferentes pronúncias, nós separamos e mostramos bem a pronúncia de cada letra. Esta aula tem a ver com a pronúncia das letras, da onde sai cada letra na boca, e este assunto será o tema das próximas aulas. Esta aula também tem a ver com as duas formas que a letra pode aparecer, com vogal ou sem vogal. A letra sem vogal, o começo da pronúncia, os lábios ficam longe um do outro, e no final da pronúncia os lábios se fecham. E quando a letra tem vogal, ela começa com os dois lábios juntos, depois termina com os dois lábios separados. Vamos pronunciar esta letra, por exemplo, mim. Então vamos pronunciar ela primeiro com vogal e sem vogal. Então, primeiro com vogal. Mé, mé. Note que os meus dois lábios estavam juntos e depois se separaram.
me, me. Agora, o outro caso quando é uma letra sem vogal. Os lábios começam separados e depois se fecham. M. Então, esta é a regra. Esta é a forma da pronúncia com vogal e sem vogal. Essa é a diferença. Portanto, podemos observar que a letra sem vogal começa com os dois lábios longe um do outro e termina com os lábios juntos. E com vogal começa com os lábios juntos e termina com os lábios separados. Então notem que o começo da letra sem vogal é o final da letra com vogal. Por isso os árabes juntavam as letras que eram iguais. Há uma exceção quanto a esta regra, que é quando as letras iguais são letras do alongamento. Alif, Waw e Ya. Por exemplo, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhi yuwaswisu. Alladhi yuwaswisu. Notem que mesmo sendo duas letras iguais, o Ya, que é uma letra de alongamento, veio o Ya sem vogal e o outro Ya do yuwaswisu com vogal, mesmo vindo uma sem vogal e depois outra com vogal, nós não juntamos. Nós não falamos, por exemplo, alladhi yuwaswisu. Não. Nós esticamos o primeiro Ya, depois falamos o outro. Alladhi yuwaswisu. Alladhi yuwaswisu. E não alladhi yuwaswisu. O outro exemplo é com a letra Waw. قالوا وهم فيها يختصمون. Então, nós não podemos falar قالوا وهم فيها يختصمون. Nós não juntamos, nós falamos قالوا وهم. Nós esticamos o primeiro Waw sem vogal e depois falamos o Waw seguinte normalmente. Agora falando um pouco mais sobre a segunda regra, sobre as pronúncias próximas, que saem do mesmo lugar da boca, temos 7 casos que iremos mostrar a seguir. O Zé e o Vó. Idzalamtum. O Dé e o Té. Qad tabayyana. Notem que no idzalamtum, o Zé eu não falei, juntei com o Vó. Ficou idzalamtum. O Dé e o Té, qad tabayyana. Eu não pronunciei o Dé. Também o Té com o Dé. Athqala da'awa. O Té desaparece para eu juntar com o Del. Athqala da'awa. Também o Té com o Tó. Fa'amana طائفة. Mais uma vez. فآمن طائفة. Então, o Té desaparece e só fica o Tó. Também o Thé com o Zé. يلهث ذلك. O Bé com o Mim, ou Mé. أركم معنا. Vejam que o Bé não aparece. E o Tó com o Té. أحط. Notem que nessa última pronúncia, أحط, eu não juntei totalmente o Tó com o Té. Não sumiu totalmente o Tó. Eu não falei, por exemplo, أحدت. Por quê? Porque essa regra do Tó com o Té é diferente. Você tira o Tó, porém fica um pouco do som do Tó, da pronúncia do Tó. Você não fala ele, mas você deixa um pouco dessa letra. Por exemplo, أحدت.
ahaltu. Você enche a bochecha para falar o tó, só que você não chega a falar ele e fala o té no lugar. Então, o tó ele não desaparece totalmente, ficando ahaltu, ahaltu. Vamos ver mais alguns casos na tela. Basaltu, farrotum, farrotu. Basaltu, basaltu, farrotum, farrotum, farrotu, farrotu. Então reparem que eu preparo para falar o tó na minha bochecha, mas eu falo o té. E este caso que falamos do tó com o té, como dissemos já, não juntamos a letra tó com o té totalmente, e este tipo de idgham é chamado de idgham incompleto, como falamos nas aulas anteriores, quem vem acompanhando as aulas regularmente. Porque apesar de juntarmos as duas letras, fica ainda algum som, ou fica o som da letra que juntou. Terceiro caso, que é o local de onde saem as letras, as pronúncias não são iguais, porém um lugar aproximado, e as características das letras também são próximas. Por exemplo, o lam mais o ra, la e ra. Qurrabbi, qurrabbi. Reparem que o lam, ele não é pronunciado. A letra la não é pronunciada. Barrafa'ahu Allahu ilayh. Barrafa'ahu Allahu ilayh. Reparem que o lam aqui também não foi pronunciado. Também o qaf com o kaf. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum. Este caso também aplicamos o idgham incompleto, como fizemos na regra anterior, que mostramos nos slides anteriores, sobre o tó e o té. Então, fica um pouco ainda do som do qaf, só que falamos o kaf. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum. O próximo caso é o alif e o lam, mais letras solares. Não entraremos em maiores detalhes neste caso, pois a próxima aula terá uma explicação detalhada só sobre letras solares e letras lunares. E o último caso é o nun mais o yarmalun. Ya, ra, mim, la, waw e nun. Toda vez que tiver o nun sem vogal e mais uma dessas palavras, ya, ra, mim, lam, waw e nun, nós não pronunciamos o nun e pronunciamos uma das letras que vem depois dela. Por exemplo, man yara, com a letra ya, no ra, mir rabbika, com a letra mim, mimma'in, com a letra waw, miwarai, Um exemplo com lam, por exemplo, an la yadkhulanna, que nós falamos an la yadkhulanna. E com nun, in nahnu, que falamos in nahnu. E o último caso, quando as duas letras que se encontrarem ter um local onde sai a pronúncia diferente e longe uma da outra. Este caso é diferente das três outras regras. Portanto, o encontro de letras que não se aplicam nas outras três regras se aplica nessa regra. Então, todas as outras letras que não falamos nas outras regras, nas outras três regras, então todas se encaixam nesta regra. E nesta regra, quando estas letras se encontrarem, devemos separar a pronúncia e falar claramente cada letra. Vejamos
alguns exemplos a seguir. Tashkurun, tashkurun. Então, nós não juntamos o shin, a letra shin, com o kaf. Não falamos tashkurun. Então, não tem como juntar. An'amta, an'amta. Não falamos an'amta. Nem juntamos o mim com ta. Alayhim, alayhim. Man amana. Repetindo. Tashkurun. أنعمت عليهم من آمن. E esta foi a aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.